primeiro tema que eu vou deixar aqui para a gente discutir na mesa é com relação à padronização da fiscalização. Qual é a dificuldade que a gente tem para poder padronizar, né? E qual é a dificuldade que a gente tem no país para poder copiar boas práticas, né? E a gente, às vezes, se pega nessa palavra de copiar boas práticas, né? Na verdade, a gente tem que até mudar o termo para que ele não seja antipático, né? Reproduzir e melhorar as boas práticas. O segundo tema que foi discutido é a fiscalização ponto a ponto, né? A fiscalização de velocidade. Hoje, a gente tem como o principal fator de risco que influencia no acontecimento dos acidentes e no agravamento das lesões é o fator de risco velocidade. E aqui, só para ilustrar, né, a fiscalização ponto a ponto que visa fiscalizar a velocidade média por trecho, para evitar aquele efeito que estava no comparativo ali dos primeiros gráficos do usuário reduzir a velocidade somente no ponto de fiscalização. E, por último, o que foi bastante discutido lá no seminário é a gestão do trânsito em si, né? A gente hoje tem gestões, a gente tem um problema de descontinuidade das gestões, né? Os projetos, os bons projetos, às vezes não conseguem migrar de uma administração para outra por questões partidárias, por questões de ideologia política. Então, foi um outro tema que foi muito debatido. A Operação Lei Seca em Pernambuco, a gente fez uma cópia e melhorou um pouquinho com relação à nossa utilização no nosso estado, né? Então, a Operação Lei Seca em Pernambuco, ela utilizou a mesma base da Operação Lei Seca do Rio de Janeiro, com uma pequena diferença que a Operação Lei Seca do Rio, ela é coordenada pela Secretaria de Governo e em Pernambuco ela é coordenada pela Secretaria de Saúde. Então, esse diferencial aí nos aproximou muito da consequência, que é o acidente de trânsito. Então, quando a gente fala de padronização, eu acho que principalmente aqui no nosso país, a gente tem que ver essa questão de fiscalização como uma ação mais completa, que é o que a gente está tentando fazer, né, com esse projeto da Operação Lei Seca em Pernambuco. Então, quando a gente tem 3 órgãos participando da fiscalização, a gente ganha em quantidade de abordagens de veículos, né? Em 4 anos, a gente já está chegando perto de 1.900.000 veículos abordados, e qualidade. Então, por quê? Porque quando eu tenho 3 órgãos trabalhando junto, eu consigo dividir. O policial militar, ele faz a parte dele, a parte de segurança. O efetivo que está comigo do DETRAN, os agentes de trânsito do DETRAN, fazem a parte trânsito da Blitz. E eu ainda tenho funcionários da Secretaria de Saúde trabalhando comigo lá no ponto de Blitz, que eles fazem uma conscientização com aquele condutor. Então, esse trio aí, eles trabalham juntos, e isso vem repercutindo diretamente na redução do número de acidentes e numa conscientização. Mas se a gente conseguir fazer um modelo nacional, com, lógico, algumas peculiaridades regionais, eu acho que a gente consegue atingir um número muito melhor e também vai tirar essa característica repressiva da fiscalização, né? Que esse também é um grande diferencial da Operação Lei Seca. Os funcionários da Secretaria de Saúde que estão lá na Blitz, eles quebram esse ar repressivo da fiscalização, porque a gente passa informações e passa informações de todo tipo, né? A gente passa informações sobre doenças sexualmente transmissíveis. Agora, no Carnaval mesmo, a gente estava, além de distribuir o panfleto da Operação Lei Seca, a gente distribuía camisinhas, preservativos na Blitz, distribuiu uns informativos sobre os locais onde estavam as grandes emergências, as UPAs. Então, tem todo um outro trabalho que é feito também no próprio ponto de Blitz, que ele passa a ser um ponto de informação e conscientização daquele condutor. Então, isso gera uma nova dimensão para a fiscalização. Quando você padroniza procedimento, você elimina aquela sensação de que um estado a lei é mais branda, o outro estado a lei é mais rígida, né? E isso é muito importante para a gente tirar toda aquela lenda urbana que existe em cima da fábrica de multa, da antipatia à fiscalização. Nós temos que entrar com uma campanha no Rio de Janeiro para diminuir a velocidade na orla marítima.
não só na cidade, mas principalmente na orla marítima. Os sinais são distantes. As pessoas atravessam com idosos, e com cadeirantes, e com carrinhos de bebês. Como é que um carro que você bota uma velocidade de 70, e ele passa a 80, 90? Eu vejo lá na Sernambetiba, na Barra da Tijuca. É um absurdo, é um crime. Então, eu acho o seguinte, a fiscalização, você pode colocá-la bastante farta, mas se não houver uma aceitação por parte da sociedade, nós vamos continuar vendo nossos filhos morrendo de forma fútil e evitável. É isso aí. O nosso sistema de fiscalização, além de primitivo, ele gasta um tempo enorme, tá, fazendo um processo que eu chamo de burocrático. Na experiência que nós fizemos como Bloomberg nas 5 capitais brasileiras selecionadas, nós constatamos que, nos demais países, que o nosso era o policial, o agente de trânsito brasileiro era o que gastava mais tempo numa mesma operação. Operação feita no México, operação feita no Camboja, operação feita na China, operação feita na Rússia, operação feita na Turquia, tá, e até no Quênia, com todas as dificuldades. Por quê? Além da falta de uma padronização nacional, o nosso processo ainda era pautado, e ainda é hoje, em duas práticas, uma notadamente, eu diria assim, de referência, que é o Código de 1966, que foi, graças à Polícia Militar, construiu uma trajetória de fiscalização, graças à Polícia Militar. E eu não estou elogiando aqui a Polícia Militar, simplesmente, coronel, porque era quem fazia a fiscalização. Mas o segundo componente foi herdar desse processo, um processo, como bem falaram os deputados, um processo cartoral, né? A nossa ação de fiscalização ainda é pautada na fiscalização de documentos, tá? A gente perde muito tempo olhando a validade do documento de habilitação, coisa que a gente podia ter visto antes, se o veículo está com licenciamento vencido ou não. Na experiência com evidências comprovadas, está escrito no resultado brasileiro, nas 4 das 5 capitais, o tempo que um agente levava para fazer uma intervenção de álcool e direção era o triplo que os demais agentes faziam nas outras cidades dos 9 países selecionados. Por quê? 2/3 desse tempo era preocupado se o veículo poderia ter indício de furto e roubo, o documento poderia estar vencido, e a última coisa que ele ia fazer era submeter o sujeito à alcoolemia. Então, o tempo que a gente gastava de operação, 1/3 era aproveitar, os outros 2/3 era para resolver essas pendências. Fiscalizar é, como diz o próprio Código, é controlar o cumprimento da lei. E isso pode ser feito com o número de agentes que eu tenho na cidade A, na cidade B, com o efetivo que o senhor tem lá, com a Polícia Rodoviária Federal. Não adianta a gente desejar ter mais agente, se a nossa prática continua baseado no Código de 1966. Sim, é assim que nós fazemos. Se nós não mudarmos isso, nós vamos achar que mais agentes vai resolver o problema. E não vai.